Bora Pessoal, lá. então vamos retomar a nossa brincadeira, falar um pouco aí das nossas classes que representam os tipos primitivos, né? Eu abri direto do site, esse aqui é na versão 11 do Java, a documentação da versão 11, né? É bem interessante que isso aqui está no Java desde a versão 1, então você tem que a classe integer é bem antiga, ela já existe há muito tempo no Java, né? E aí tem lá que cada vez mais eles colocam algumas coisas novas. Na versão 1.6 tinha o max, value e min value e o type. Agora você tem o size e o bytes também como campos, né, como constantes. Você tem os dois construtores padrões, que passa o int, passa uma string, você tem os métodos para você poder ver lá o que acontece com cada um deles, né? Então, você tem algumas implementações de métodos novos, né, que são colocadas nas versões mais recentes, mas o padrãozão que a gente usa aí tá funcionando numa boa. Então, a documentação que você consultar, independente da versão, vai ser bem suficiente para a gente. Mas o legal é a gente entender algumas coisas, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nos detalhes importantes. Você vê aqui que você tem um retorno. Então, esse método, que é o bit count, ele tem um parâmetro de entrada inteiro e ele tem um retorno inteiro. E esse cara é estático. Quando eu falo que eu tenho um retorno estático, o que que isso representa, né? O que que o estático, a palavra static para a gente vai representar? Porque quando a gente está olhando aqui no nosso código, a gente tem lá um public static, né? Um public static void. O que que esse bendito estático ele vai avisar para a gente? Quando a gente tem uma declaração static, a gente está falando que o que é estático, ele pertence à classe, não ao objeto. Vocês estão lembrados disso? Então, quando eu estou declarando alguma coisa, eu digo que ele é estático, ele vai pertencer à classe e não ao objeto. Então, se eu instanciar um objeto a partir dessa classe, ele ainda vai compartilhar esse valor, esse campo, entre todos os objetos instanciados a partir dessa classe. Então, se eu criar aqui uma classe qualquer, colocar um campo estático, criar 10 objetos a partir dessa classe, se cada um desses, né, modificar o valor de alguma forma, sempre que um modificar, o próximo ele vai ter esse valor modificado. Então, isso daí é uma coisa interessante que acontece com os tipos estáticos. Ou seja, quando eu tenho um static como retorno, na nossa documentação, isso indica que eu não preciso criar um objeto para usar esse método, né? Ele vai dar um retorno, eu posso chamar um integer.bitCount. Então, ele vai retornar aqui um tipo int para a gente e eu não preciso instanciar um objeto. Já nesse caso aqui do byte value, eu preciso ter um objeto instanciado para poder retornar isso daí. A mesma coisa do compare, o compare ele está retornando aqui um tipo int estático, eu não preciso, eu posso usar integer.compare. Então, eu posso fazer direto, chamar o nome da classe, ponto, o método que retorna um estático, e eu posso utilizar isso daí, sem a necessidade da criação do objeto, ou criação da variável, né? No caso aqui do integer, a gente ainda tem a mania do variável, né? Isso aqui é bem interessante para a gente vê que tem muitos métodos estáticos, não são todos que são estáticos, isso aí é uma coisa interessante. E aí se lembra que eu falei que você tem o int value, ele devolve o valor inteiro de um objeto integer. Mas ele precisa ter o objeto para devolver. Então, eu não posso fazer um integer.intValue e alguma coisa. Ele precisa ter o valor atribuído dentro de um objeto. Então, ele precisa ter o objeto em si. Por isso que ele não é estático. Então, isso daí é uma coisa interessante e a gente começa a ver aí alguns casos de utilização. Então, quando você faz aqui um int value, ele devolve um int. E a gente viu que tinha um outro método, né, que era o parseInt. Então, o parseInt, ele devolve para a gente o inteiro. Só que esse parseInt que devolve um inteiro para a gente, ele é estático, então eu não preciso necessariamente criar um objeto. Eu posso chamar a classe ponto o método para fazer isso daí. É uma outra coisa bem interessante que a gente pode ver e que a gente vai se aproveitar muito dessas características daí. E o nosso último lá, que é o que a gente viu, que é o value of, o value of é a mesma coisa, ele segue a mesma ideia, ele é um integer, só ele devolve um integer, porém ele é estático, logo eu não preciso criar objeto para utilizar o value of. Eu passo um valor int e ele converte para um integer. Eu passo um valor string, ele converte para um integer, né? Então eu tenho essas possibilidades da utilização. Isso daí é bem interessante, é bem útil para a gente vai ver que facilita. E por que que isso daí é útil, né? A gente tem
um caso clássico que a gente usa muito, né, dentro das nossas brincadeiras de desenvolvimento de sistema, de desenvolvimento de aplicações Java, programinhas, né? Você tem aqui, ó, a biblioteca Math, né, o pacote Math do Java. O pacote Math do Java, ele tem, vou pegar aqui ó, na versão 11, na última versão que eu tenho instalado a versão 11, né? Olha só que legal. Você vai olhar lá o Math, e aí vamos dar uma olhada nos métodos. Olha só aqui que interessante. A grande maioria dos métodos, estático, 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 a grande maioria, não, cara, são todos os métodos são estáticos. Então eu não crio um objeto do tipo math. Eu não vou criar um objeto do tipo math. Eu posso utilizar o math direto, por isso que funciona o math.random, né? Então, quando eu faço lá o math.random, que aí a gente pode ver aqui ó, o destaque do math.random. Cadê o random? Aqui, ó. Ele é estático. Logo, eu posso utilizar ele direto. Isso é uma característica bem interessante para a gente, que a gente já se aproveita nome da classe, ponto, nome do método, ou nome do atributo, se for estático também, né? Nome do atributo ou da constante estática, a gente pode se aproveitar disso daí sem ter a necessidade de declarar um objeto, a gente pode utilizar direto. Isso é muito útil para a gente, facilita muito a nossa vida. Muito legal essa ideia daqui do estático. Então ficou mais uma dicasinha aí para a gente recordar alguns pontos para ir fechando os nossos pontos iniciais que a gente vai precisar. Eu acho que a gente tem algumas coisas interessantes que a gente precisa lembrar também de algumas estruturas. Então, vamos dar uma revisada em algumas estruturas, né? Então, vamos pegar aqui uma revisão 02. Aí a gente vai trabalhar com if. Então, vou colocar aqui estruturas, né? Estruturas. E essas estruturas daqui são as estruturas que a gente vai utilizar para tomar decisão, para fazer laço, e vamos dar uma olhada e ver alguns detalhes importantes delas, né? Então, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Então, vamos lá, para fazer uma decisão de alguma coisa é muito fácil, a gente vai fazer if, entre parênteses, e depois a gente tem aqui, se isso aqui for verdadeiro, se essa condição que vier aqui, né? Aqui eu tenho uma condição, então, se essa condição for verdadeira, faz aqui. Essa parte aqui que é verdade. Se eu quiser fazer só dessa forma, eu posso, né? Eu posso também fazer um if e ter uma estrutura que tem a condição, mas eu tenho aqui a parte verdadeira, e eu tenho também a possibilidade de colocar uma parte se não for verdadeira, né? Então, se aquilo dali que eu coloquei, se aquela condição não for verdadeira, eu vou fazer aqui a parte do falso, né? Então, se for falso. Então, se for verdade ou se for falso, eu tenho a possibilidade de usar os nossos ifs e a gente monta nossas estruturas a partir disso. Isso aqui é bem legal, facilita muito, a gente vai utilizar muitas estruturas de decisão para a gente poder montar os nossos algoritmos. Eles têm que testar algumas coisas, verificar se é isso ou se é aquilo, principalmente para buscar, para ordenar, né? São estruturas bem interessantes. Porém, não são as únicas. A gente tem ainda uma estrutura de escolha, que é uma estrutura que a gente utiliza normalmente quando a gente vai fazer menus. Então, a gente tem um switch. Nossa, deu um branco. Nossa, agora sim. E aí você tem aqui uma variável, né? E aqui eu tenho uma variável que vai ser testada. E aí a gente começa a analisar os casos, cada um dos casos que a gente tem. Então, caso essa variável valha 1, aí eu vou fazer uma coisa. Caso essa variável valha 2, eu vou fazer outra coisa. Se ela não vale 1, não vale 2, né? Tem uma opção que é o nosso else, ou um other case em outras linguagens. No caso do Java em específico, se chama default. Então, é o nosso else, se não, eu faço isso aqui. Não é obrigatório, então ele não tem necessidade. A gente pode ou não utilizar comandos para brecar a continuidade da execução, então tem
um break aqui na vida, né? Para ele parar, ele entrou no caso 1, se não for o caso, se ele entrou no caso 1, ele dá uma quebra na estrutura, então, lembrando que o break é um comando que ele quebra a estrutura que está acontecendo no momento, nesse caso daqui, a gente tem essa chave, então ele rompe e o nosso cursor, o nosso ponteiro de execução, ele vem exatamente para esse ponto daqui, ou seja, logo em seguida da chave que fecha o switch. Então o break ele faz com que isso aí estoure essa estrutura e ele vá logo para a posição seguinte, ele dá continuidade na execução dos comandos que estão ali. A gente tem 3 laços de repetição que a gente usa, a gente vai ver aí mais alguns para frente, né? Então a gente tem os nossos laços. Primeiro, o nosso laço condicional while. Então, o nosso laço condicional while, ele também recebe aqui uma condição. E essa é uma condição lógica, e ele vai repetir isso aqui enquanto for verdade, né? Então, literalmente, a tradução dele diz a função dele, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai fazer alguma coisa. Então, aqui pode ter os nossos comandos, né? Então, a gente pode ter aqui um ou vários comandos. A gente tem o nosso do while, que é uma, um primo muito próximo do while, mas ele tem um detalhe diferente, né? Então, vamos fazer aqui, ó, while... ponto e vírgula. E aqui a gente tem a nossa condição. E aqui nós temos os nossos comandos. Qual que é a diferença de um while para um do while, né? O while, ele tem a possibilidade de você nunca entrar dentro dele. Já um do while, ele tem pelo menos uma execução garantida, né? Então, quando você quer entrar, fazer uma leitura para depois testar, eu acho que uma das estruturas mais recomendadas é o do while. Quando você quer testar antes de qualquer coisa, você usa o while. E é isso daí, é uma coisa bem legal. Você pode fazer agregação com e, com ou, né? Então você pode usar os operadores lógicos e, ou, not para fazer as junções. Então você pode ter várias condições, não apenas uma, né? Você pode ter uma junção de condições que, retornando um valor lógico, resolveria isso daí para a gente. E a gente tem um último laço muito utilizado, o laço for. O nosso laço for, ele é bem complexo, ele tem uma estrutura diferenciada, né? Ele vai ter aqui os seus comandos que serão repetidos, e ele é separado de uma seguinte forma, ele tem a inicialização das suas variáveis, então, inicialização, ponto e vírgula, a condição lógica, depois aqui ele tem o incremento ou decremento, né? A gente pode incrementar ou decrementar uma variável aqui. E ele tem essas estruturas, sendo que eu posso tirar a inicialização, colocar a inicialização antes, eu posso não colocar a condição, ele se torna um laço infinito, e o incremento eu posso colocar para dentro do laço também, né? Ou se eu não quiser usar incremento, decremento, quiser utilizar um if, alguma coisa com um break, eu também posso, não tem problema nenhum, é uma possibilidade muito plausível também. Então, esses caras são as nossas estruturas básicas aí que a gente pode brincar um pouco e a gente vai trabalhar em cima delas. Esses caras aqui é somente para a gente relembrar quais são os comandos das estruturas, né? Vamos ver aí uma coisa que a gente precisa usar muito. Obviamente, se eu compilar esse cara, ele não vai dar certo, ele não vai funcionar, porque a gente não fez um monte de coisa, essa condição não é nada válido, né? Simplesmente coloquei um nome para você saber o que que é. Vou só salvar esses caras, eu vou fazer um próximo arquivo para a gente lidar com uma próxima estrutura que é muito importante para a gente vai utilizar muito. E a gente vai utilizar muito, e é muito. Provavelmente toda aula a gente vai trabalhar com esse negócio daqui. Então, a próxima estrutura que todo mundo gosta e fica muito feliz, e eu sei, revisão 03. A gente vai lidar agora com arrays. Nossa, esse cara é da hora. Esse arrays, isso daqui soluciona muito a nossa vida. A gente lida com array todo o tempo, na hora que a gente trabalha com estruturas, né? Então a gente vai lidar com esse cara daqui. Vamos apagar aqui umas linhas desnecessárias. Olha aí que legal. Agora vamos trabalhar um pouquinho com array. Vamos ver como que os arrays funcionam, né? Então vamos começar a nossa brincadeira aqui. Primeiro passo, como que eu declaro um array, né? Um array, ele é uma estrutura interessante. O array, os arrays, eles geram objetos. Eles não geram tipos primitivos, eles geram objetos. Então, sendo
né, alguma coisa aí que gera objeto, tem algumas características importantes. Então, a primeira característica importante, o array ele é um tipo muito maluco que tem uns probleminhas de vida, né? Olha só, vamos tentar aqui criar o nosso array. Primeiro, vou criar um array de inteiros para a gente brincar aqui. Int, vou colocar aqui valores. Quando eu declaro um array, eu preciso colocar um sinal de abre e fecha chave para cada uma das dimensões que eu quero criar, né? Então, por exemplo, eu quero um array unidimensional, de uma única dimensão. Então, eu coloco aqui apenas um. Se eu quiser um de 2 dimensões, eu faço isso aqui. Se eu quiser um de 3 dimensões, né? Vou criando aqui de 4 dimensões e aí eu vou fazendo a declaração. Por enquanto, o que nos interessa muito são arrays unidimensionais. Então, a gente vai trabalhar nesse momento dessa forma. Eu posso fazer a declaração com chaves depois do nome da variável ou depois do nome do tipo. Então, são essas duas possibilidades. Então, ou eu vou falar que eu tenho um array de inteiros chamado valores, ou eu tenho um array chamado valores de inteiros. No final, o produto disso é a mesma coisa. Então, no final, ele gera a mesma coisa para a gente. Tanto é um objeto que a gente tem um operador que é instanciar uma nova, né, um novo array. Então, new, o nosso operador de instanciação, new. E aí, o que acontece? Eu vou ter que dizer quantas posições eu quero. Então, quantas posições deste tipo daqui eu quero, né? Então, eu vou colocar aqui. Se esse cara é inteiro, eu vou utilizar aqui a mesma coisa, inteiro. E eu vou dizer quantas posições eu quero. Por exemplo, eu quero 10 posições. E aí, nós temos um array com 10 posições. Lindo, maravilhoso. Nós temos agora 10 posições reservadas para a gente colocar números inteiros. Vamos dar uma olhada como que ficou esse cara daqui. Para isso, a gente já vai utilizar o nosso laço for aqui, né? Então, vamos lá. Então, vamos montar uma estruturazinha rápida aqui, só para a gente visualizar. Para eu poder iterar, ou seja, passar por cada um dos elementos, eu vou usar o seguinte, olha lá. Int, uma variável de iteração, então, vou chamar ela de iteração. Os nossos arrays, eles sempre começam na posição 0, então, 0. Ele vai até o tamanho -1. Eu tenho tamanho 10, então quer dizer que o i tem que ser menor que 10, beleza? E eu vou posição a posição, então eu vou incrementar de 1 em 1, então eu quero varrer posição a posição. Então, o meu i mais. E aí eu vou fazer uma pequena impressão. System.out.println, vou imprimir um em cada linha, e eu vou mandar imprimir aqui o meu array, valores, e eu vou imprimir cada um em uma posição. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho um array de 10 posições, ele vai de 0 a 9. Então, o 0 é a primeira posição, o 9 é a última. Então, quando eu tenho tamanho, é excluso esse daí. Se eu pegar e rodar esse cara, olha só que legal. Aí você pode falar assim, compilou, estranho, mas você não inicializou, são inteiros que não foram inicializados. Sim, o que eu falei para vocês no início, no vídeo anterior, foi quando eu declaro tipos primitivos, eles necessitam ser inicializados. Quando eu declaro os tipos primitivos dentro de objetos, esses objetos são instanciados, o Java automaticamente, lá por debaixo do pano, já dá valores iniciais. E o que eu acabei de falar? Que um array é um objeto. Se ele é um objeto, logo ele é uma estrutura que vai inicializar os tipos, logo ele vai inicializar com valores padrões. Qual que é o valor padrão para um inteiro? Para um inteiro, o valor padrão é 0. Então, ele deveria imprimir para a gente, pelo menos, né, se tiver tudo certo, a gente vai ter que ter 10 valores zeros. Então, eu vou fazer aqui uma estruturazinha só para a gente ver as posições. Então, eu vou colocar aqui i mais um espaço, e aí eu vou colocar aqui um outro maisinho. Só para concatenar, ele vai para posição 0 e o valor, posição 1 e o valor, posição 2 e o valor, até a posição 9 com o valor que ele vai ter automaticamente atribuído, né, sem a gente ter feito nada. Então, compilando nosso código, rodando, olha lá que legal, nós temos todos zerados. Exatamente isso que aconteceu. Beleza. E se por um acaso eu fizesse não um array de inteiros, mas se eu fizesse, por exemplo, um array de string?
String não é um tipo primitivo, string é uma classe, gera objetos, né? String. Então, se eu fizer string aqui, colocar aqui, eu vou ter 10 posições que vão armazenar strings. Se eu compilar isso aqui funciona numa boa. Se eu rodar isso daqui, null, 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 null. Ué, por que é nulo e não uma string vazia, né? Bem, porque string é objeto. Se eu não tenho nada atribuído a ela, ela tem um objeto que foi declarado, atribuído null para ela. Então, no ato de instanciar, eu atribuí null. Então, o valor padrão dela é null, ela está sem referência, ou seja, ela não tem valor. É um objeto que não foi iniciado, instanciado. Então, eu poderia instanciar um desses objetos daqui para a gente poder ver. Por exemplo, daria para ver isso aqui acontecendo se eu pegasse uma determinada posição, valores, eu vou pegar aqui uma posição, sei lá, posição 4 e atribuir aqui banana. Tá lá. Coloquei uma banana ali na posição 4. Compilei, executei, e você vai ver os nulos, e aí você vai ter o objeto banana ali. E aí é um objeto do tipo string. Isso daí é importante a gente lembrar, né? Porque string gera objetos, não gera variáveis. Objetos. Então a gente tem um array de objetos. Ué, então quer dizer, se a gente fizer tipo primitivo, ou se a gente fizer, sei lá, objetos, dá na mesma? Dá na mesma. A gente consegue iterar da mesma forma. Fala, seu Vinícius. Isso aí. Porque mesmo que quando você instanciou esse array int, colocou ele ali no for, ele imprimiu tudo zero mesmo? Porque quando a gente declara uma variável e ela está no nosso programa principal, nós temos a obrigação de dar um valor inicial. Quando ela é colocada dentro de um objeto, quando o Java processa isso daí lá na JVM, quando ele compila, ele já faz o seguinte: opa, isso aqui está dentro de um objeto. Para não dar problema, ele já dá valor inicial e aí ele cria um valor padrão. Aí ele atribui zero para o inteiro. Então, se é inteiro, ele já atribui zero. Se é um tipo objeto, né? Se é uma classe, string, sei lá, aviões, carros, animais, pessoas, funcionários, não importa. Se é uma classe, ele atribui null para que ela seja possível ser acessada sem dar erro. Então, ele dá um valor padrão para esses objetos, para esses valores, né, dentro de um objeto. Quando a gente fez um array é um objeto, na verdade. Ele não é tipo primitivo, ele não é nada disso. Ele é uma classe. É uma classe bem específica, é muito diferente do que a gente trabalhou, mas é uma classe. Então a gente já trabalhava com classe desde lá do segundo semestre, né, e a gente nem percebia. E é essa aí a sacada, ele dá valores padrões. Por exemplo, eu vou comentar essa linha daqui para não termos erro. E se eu fizesse isso aqui com double? Vou colocar aqui double com D minúsculo, double com D minúsculo. Então, o double com D minúsculo é o tipo primitivo, correto? Então, vamos fazer lá, compilei, executei, e olha lá, 0.0. Ele dá o valor zero para o double. Legal. E se eu colocasse agora o double com D maiúsculo, né? Que é o wrapper do double primitivo. Então, vou criar lá. Agora são objetos do tipo double. Compilei, rodei, e é null, não é zero. Por quê? Porque o double com D maiúsculo é uma classe. O double com D minúsculo é um tipo primitivo. E aí cada um tem um valor específico, né? E se eu tivesse. Pois não? Desculpa, licença. Professor, Claro, Então, pode falar. em vez de não aparecer mais zero, essa porrada de zero, números padrões que o próprio Java coloca, teria que ter outro for para fazer. Para Você ir teria que trocando. você teria que ter atribuído valores, né? Sim. professor, É então porque aí no se caso ele só você está não mostrando, atribuir, né? ele só está mostrando. Tipo, Se você valor não in igual in. atribuir valores, ele vai mostrar. Aqui eu coloquei para ele mostrar que, ó, na posição tal, eu tenho esse valor específico nela, entendeu? Então, na posição 0, ele mostrou qual que é o valor que está armazenado naquele array na posição 0. Na posição 1, ele mostra dentro desse array o que está armazenado lá na posição 1. E ele vai fazendo, ó, nessa posição tem esse valor, nessa posição tem esse valor, nessa posição tem esse valor, até o final do array. Entendi, senhor. Isso, valeu. Deu certo? Sim, sim. Chique. É que eu, tipo, aí tá mais na parte de atribuição. O valor poder pegar o valor, tipo,
0, 1, 2, 3. Daí você teria que colocar valor na posição I Eu teria igual que a I. pegar. Exato, eu teria que fazer algo assim. Se você quer pegar, por exemplo, atribuir os valores, você teria que colocar aqui, por exemplo, isso aqui. Então, valores na posição de I, a gente está lidando ali com double, né? Eu posso colocar aqui o I, por exemplo. E aí, ele vai repetir o valor que está ali, ele vai mostrar lá na frente. Então, vamos colocar aqui, ó, compilando. Aí ele fala, olha, eu não posso fazer porque eu não posso converter int, que é primitivo, para double, com D maiúsculo, que é um objeto. Eu não consigo fazer essa conversão. Por quê? Porque o int não dá, mas se eu fizer essa conversão daqui funcionaria, eu vou converter para o double tipo primitivo, né? Olha lá, vamos testar para ver se funciona. Eu estou convertendo esse valor para double. E aí ele aceita porque aí é o auto-boxing, né? Ele faz o empacotamento daquele valor. Ele consegue fazer isso. Porque o double com D maiúsculo é o wrapper do double com D minúsculo. Então funciona essa conversão que a gente fez. Rodando esse cara daqui, olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Se eu fizer conversão para inteiro, né? Eu consigo fazer da mesma forma, olha lá. Eu posso utilizar aqui, por exemplo, o int. Novamente, olha lá. Int. Ele vai pegar, fazer o laço de 1 até 10, né? Com 10, de 0 até 10, sem chegar no 10, menor que 10, e ele vai atribuindo o valor de i. Vamos ver aqui o que vai acontecer, ó. Compilou, executou, tudo bonitinho. Se eu quiser fazer, sei lá, uma conta, eu quero atribuir esse valor mais 1. Note que eu estou colocando aqui mais 1, só que esse cara não está mudando o valor do i, ele só está sendo acrescido mais 1. Então é 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E ele vai ficar assim, de 1 até 10. E aí ele vai mostrar os valores diferenciados aqui. Olha lá, de 1 até 10. E aí fica legal para a gente ver também que a gente consegue fazer essas atribuições. O importante é a gente lembrar que quando eu declaro uma variável, então, por exemplo, se eu tivesse declarado uma variável aqui, vamos declarar uma variável int número. Se eu pegar esse valor aqui, número, e eu quiser atribuir ele, né, eu quero jogar esse número aqui. O que vai acontecer? Ele vai dar erro. Por quê? Porque o número ele não foi inicializado. Então, olha lá, eu vou compilar o meu programa e ele vai gerar um erro falando, olha lá, a variável número precisa ser inicializada, ela precisa ter um valor. Se ela não tiver um valor, eu não consigo utilizar ela. Mas por que que todos os 10 valores inteiros aqui dentro do nosso array de valores tem? Porque isso aqui é uma classe. E essa classe consegue fazer isso, né? Então tem essa diferença daí muito importante. Entendi, senhor. Valeu. Beleza, então, seu Vinícius. Danilo, a alocação de memória ocorre quando você executa o programa, quando ele é executado. Quando você compila, ele faz um teste simplesmente. A compilação é um ato de verificar se o teu código tem erro semântico, né? Se tem alguma coisa escrita errada. Então, o Java ainda faz alguns ajustes aí para verificar, por exemplo, se você tem um método e você coloca um return dentro de um if, mas não coloca fora, ele fala, olha, esse negócio aqui pode não funcionar, ele pode não retornar. E aí vamos ter um problema. Então, ele faz algumas análises da escrita em si, né? Verificando se o que está escrito está errado ou se faz sentido o que você está fazendo. Ele faz algumas análises desse tipo, mas ele não verifica a alocação. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um array com 1 bilhão de posições. É possível porque o tamanho do inteiro vai até 2 bilhões e um pouco, né? A gente vai ver, a gente vai trabalhar com isso. É possível, mas você precisa ter memória para isso daí na hora de executar, né? Se você tentar executar isso daí, não vai dar certo. Ele vai alocar isso daí. De repente, se você tiver muitas coisas, você pode acabar não tendo recurso suficiente, né? Ele vai dar lá um memory alguma coisa. Eu não lembro qual que é o erro. Deixa eu ver. 10, 100, 1000. Agora, beleza. Agora a gente tem 1 milhão, 1 bilhão. Acho que é isso aqui. Então, eu vou mudar aqui uma característica muito útil para a gente, né? Esse cara daqui
é o tamanho. Eu vou então utilizar aqui, ó, valores, e aí a gente tem um atributo dentro dessa classe de arrays que se chama length, que é o tamanho dela. Então eu tenho aqui length. E, como eu disse, é um atributo. Se é um atributo, é uma variável. Se é uma variável, não tem abre e fecha parênteses, que isso representa um método, né? E esse cara aqui, vamos supor que eu vou colocar aqui, eu vou colocar o i mais 1. Só para ele fazer essa atribuição e vai imprimir isso daí. Então, vou tirar só essa linha daqui para ficar, né, tudo cabendo bonitinho. A gente não está mais utilizando esse cara. Vamos ver aqui o que acontece. Eu posso criar um array desse tamanho? Posso. Dentro das minhas estruturas é totalmente possível, né? Eu só vou fazer um detalhezinho para ajustar, porque senão ele vai ficar rolando a tela muito rápido, né? Eu vou tirar aqui o ln, ele não vai mais pular de linha, e eu vou adicionar aqui ao final mais uma tabulação para ele poder pular um pouquinho de espaço, né? Então aqui, ó, um tabzinho, só para ficar mais distante. Acho que isso daqui vai permitir que ele fique mais numa tela só. Então vamos ver o que vai acontecer. Tá lá, tá acontecendo a atribuição. Você tá vendo que ele tá fazendo as impressões, né? Aí, ó, tá imprimindo os números. E ele tá imprimindo, e tá imprimindo, e tá imprimindo, e tá imprimindo, e tá imprimindo, tá imprimindo. Nesse caso, ele foi legal aqui, tá funcionando bem. Vamos dar uma olhadinha aqui no uso de memória, né? Olha lá, uso de memória. Se você der uma olhada aqui no uso de memória, você vai ver que a gente está usando 53% de memória. Eu tenho 16 GB de RAM, viu? Então são 8 GB sendo utilizado aí, usado. Estou com cache de 30%, tudo. E aí vamos ver o que acontece. Eu não vou deixar executar mais, porque não tem muito sentido, né? Eu vou parar a execução desse cara daqui. Parei a execução dele. E olha lá, agora eu estou usando 27% de memória. Contando, obviamente, que a plataforma Teams consome um pouquinho mais de memória do que normalmente se utilizaria em outras ferramentas, mas você viu o quanto de memória que ele alocou? Eu tive uma alocação aí de pelo menos 4 GB de RAM, quase 4 GB de RAM. Foi muita coisa que ele alocou. Então ele tem um uso de memória considerável e é em tempo de execução. Quando eu rodo meu programa, ele aloca na memória. Quando eu compilo, ele só verifica se isso aqui está semanticamente escrito correto, se tem algum erro. Então não tem nada errado, beleza, está compilado, funciona bonitinho, bora tentar executar, que aí pode vir os erros em tempo de execução, que são os outros erros que a gente tem. Nesse caso deu certo, ele funcionou, mandou escrever lá tudo bonitinho. É isso daí para a gente fazer uma declaraçãozinha de array. A gente viu que a gente pode declarar array de várias e várias formas. E se eu tivesse um objeto meu, criado meu, proprietário meu, eu quero criar um objeto meu. Vamos criar um objeto para a gente testar? Então vamos ver aí como que a gente pode fazer. Para criar um objeto, eu preciso de uma classe para que esse objeto seja instanciado a partir dela. Então vamos criar uma classezinha já para a gente relembrar como que a gente pode criar. Então eu vou fazer um novo arquivo Java, vamos iniciar, eu vou salvar ele, eu vou chamar ele de número, um nome bem sugestivo. Então vamos colocar lá no nosso arquivinho de revisão, tá lá bonitinho. E aí o que acontece? O nosso número está aqui. E o que vai ter o nosso número, né? É a nossa classe, só preparar a tela para a gente. Ela não vai ser uma classe executável. Ela vai ser, na verdade, uma classe que vai ter valores, né? Então, eu vou pegar esse cara daqui, ele vai ser número, ele não vai receber nenhum valor aqui. Opa, vou colocar aqui, ó. Int valor. Aqui, this.valor recebe valor. E a gente vai colocar aqui só de sacanagem ser privado, porque a gente já utiliza algumas coisas. Private int valor. Meu número tem um valor e eu estou passando no construtor esse cara daqui. Então isso daqui é o que eu queria fazer bonitinho. Eu vou colocar aqui um número.getValor. Então eu vou pegar o valor dele. O set eu vou fazer na construção, tá tudo certo. Então eu poderia fazer isso daqui. Vamos criar aqui então public. A gente vai retornar, porque eu só quero um get, e aí a gente já cai num conceito muito importante. Eu só crio os métodos set e get daqueles que eu vou utilizar. Se eu não for utilizar set e get, eu não preciso criar.
Não tem esse estresse de criar tudo. Crie somente aquilo que vai utilizando. Então, a metodologia de desenvolvimento por testes facilita bastante. É que na minha cabeça já está pronto o que eu vou fazer. Então, eu não vou precisar de um set agora, porque eu já vou utilizar na hora de criar o número. Então, vamos fazer aqui por enquanto. Depois, quem sabe, a gente pode criar lá um set. Valor, get valor. Get valor. E ele vai retornar para mim o valor. E aí eu preciso dele, a gente vai falar sobre isso aqui mais para frente, né? A gente vai revisar esses dados, mas vamos pegar aqui, ele vai retornar o valor. Legal, já tem alguma coisa aqui totalmente possível. É uma classe que vai criar um número para mim. Então vamos pegar esse cara daqui e vamos fazer agora uma revisão com classes, né? Então vamos pegar aqui e vamos brincar um pouquinho. Revisão 04. A gente vai estar lidando com classes. Essa sim vai ser a nossa classe executável. Então eu vou ter aqui um número, que eu vou chamar ele de número, com N minúsculo, normalmente uma técnica bem utilizada, a gente utiliza o mesmo nome da classe, só que com a primeira letra minúscula, e aí eu vou instanciar igual a new número, e aí eu vou colocar um novo número aqui dentro, então você vai colocar lá 10, beleza. Isso daqui, estou fazendo aqui uma classe que a gente criou, nome do objeto que eu quero chamar, e aí a gente tem new, e eu chamo o construtor. E o meu construtor, nesse caso específico, eu já não fiz ele simples, eu já fiz ele passando um parâmetro, né? Eu tenho lá a passagem de um parâmetro inteiro. E eu passei um valor 10. Esse valor 10 aqui, ó, deixar mais separadinho para a gente ver, 10, um valor inteiro. E aí eu posso utilizar isso daqui. Então, se eu vier aqui já de bate-pronto e mandar imprimir o valor que eu tenho dentro do meu número, ele vai ter que imprimir isso daí para mim, vai ter que imprimir o valor 10. Systemout.println, e eu vou mandar imprimir o meu número, ponto, e o seu método getValor, né? GetValor, tá lá. Então, aqui uma brincadeirinha só para a gente ver. Ele vai ter que imprimir o quê? 10. É isso que ele vai ter que imprimir. Se tudo correr bem, é isso daí. Então, compilei, executei, e olha lá, ele imprimiu 10, funcionou, muito bem, legal. Puxa vida, né? A gente tinha falado de um cara lá, estático, né? Esse estático tinha algumas características que eram interessantes para a gente poder trabalhar. E se eu mudasse aqui, né? Eu não quero mais, aproveite, eu vou chamar ele de static, né? Porque eu quero acessar ele diretamente sem precisar do método. Static. E aí o que acontece? Se eu compilar esse cara daqui, ele funcionou. Tá tudo beleza. Ele vai dar um valor inicial aqui e tal. Então vamos ver aqui. Compilei. Beleza. Eu executei. Deu 10. Interessante. O que mais eu posso fazer, né? Eu vou colocar aqui, ó, número 1. Ele pegou o primeiro número. Vamos compilar de novo. Deu certo. Eu vou criar um novo número. Então, número dois igual new número, e vou passar aqui agora o valor 14. Passei 14. Vou mandar imprimir aqui o número 2. Então, olha lá, system.out.println, e eu vou mandar ele imprimir aqui, ó, o número 2. Vamos ver aqui o que vai acontecer, ó. Número 2.getValor. E ele pegou o valor do número 2. Compilei, ele vai ter que mostrar 14. 10, 14. Legal. E se eu pegasse agora e mandasse imprimir aqui, não mais somente o número 2, mas o número 1. Então fica número 1, número 2, número 1. Ele vai ter que imprimir 10, 14 e... Então aqui nessa impressão, eu vou ter aqui o valor
10 sendo impresso. Beleza. Nessa daqui, eu tenho o valor 14 sendo impresso. E aqui? Que valor que eu tenho impresso? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Que valor que eu vou ter nesse momento daqui? Eu vou ter 10, vou ter 14 ou vou ter outra coisa? Então, o que eu vou ter nesse momento? Vamos compilar. Vou executar. E ele tem o 14. E aí você fala, opa, mas o número 1 não tinha que ser 10? Tinha. Se não fosse estático. Então, se esse cara daqui não for estático, então vou tirar, ó, palavra em static, tirei, não existe mais, compilei esse cara para atualizar. Aí, esse cara agora na execução vai ficar 10, 14 e 10. Então, vamos ver? Compilou, executou, 10, 14 e 10. A partir do momento que eu coloco estático na frente lá, static, int, esse cara faz mudar alguma coisa. Compilado, atualizado esse cara daqui, se eu rodar vai ficar 10, 14, 14. E aí 10, 14, 14. Isso daí mudou. Tem alguma coisa diferente acontecendo. Se lembra quando eu falei do estático, que o estático ele faria com que o que tivesse estático pertenceria à classe e não ao objeto? Então, o que acontece aqui? Quando eu peguei e declarei estático no número, esse cara daqui, o valor se tornou estático, ele passou a pertencer à classe. Quando ele não era estático, cada vez que eu criava um objeto, ele pegava e alocava um espacinho de memória naquele objeto para ele guardar o valor. Então, o objeto guardava o valor. Então, o número 1 guardava o valor dentro dele e o número 2 guardava o valor dentro dele. Agora que eu estou utilizando estático, o valor pertence à classe e não mais ao número. Então, não mais ao objeto, perdão. Então, ele está pertencente à classe. Então, todo mundo que cria um objeto, ele vai criar o objeto está lá bonitinho, só que quando ele for mexer no valor, ele vai mexer no valor que está lá na classe. Ele não vai mexer no valor que está dentro dele, porque ele não tem, porque é estático. Estático ficou aqui dentro da classe, está aqui guardadinho na classe. E não está lá no objeto. O objeto está aqui na frente, aparecendo para você. A classe está lá por trás, no background, e ela ficou lá bonitinha, né? Guardando lá o valor. Só que aí o que acontece? Eu criei um segundo objeto. Aí quando esse segundo objeto falou, mostra o seu valor, o que ele fez? Ele veio aqui na classe e ele estava modificado o valor. Então eles compartilham do mesmo ele valor. Sobrepõe? Ele compartilha do mesmo valor. É como se os dois estivessem acessando no mesmo local. Você pode fazer uma ligação da seguinte forma. Imagina você criar, você tem um arquivo e você cria um atalho para ele. Aí o primeiro atalho você coloca na área de trabalho, beleza? Seu arquivo está lá nos seus documentos. O primeiro atalho você colocou na área de trabalho. Se eu clicar no atalho, ele vai lá no seu documento, nos seus documentos e abre ele, né? Mas se você pegar, por exemplo, e colocar ele no menu na barra de tarefas, né? Na barra lá do iniciar. Você clicou, ele também vai. Ele está em vários locais, mas ele está abrindo o que está no mesmo lugar. Então você tem que entender que quando eu coloco estático, ele está criando atalhos para alguma coisa. Então você tem vários atalhos, mas sempre é uma coisa só. Quando eu tiro o estático, na hora que eu crio, ele vai para o objeto. Então ele vai ter o valor lá dentro do objeto. Então se eu criar um objeto, ele vai ter um valor lá dentro. Um atributo valor dentro dele. Se eu criar outro, ele vai ter outro valor aqui dentro. Então, cada um vai ter o seu próprio valor. Quando ele é estático, os dois compartilham o valor que está na classe. 3, 4, 5, não importa. Então, ele sobrescreve o valor, sim. É isso que acontece. Por quê? Porque quando eu mudo o valor na hora que eu instancio, ele faz isso daí. Eu vou fazer agora, eu não preciso ter somente um método construtor, né? Eu vou fazer mais de um. E a gente vê aí a sobrecarga de método já, né? Opa, fiz demais. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou ter um construtor, não vai ter nenhuma passagem de valor. Quando eu fizer isso daí, ele vai iniciar com 0. Beleza? Vai iniciar com 0. Então, se eu não passar nada, é 0 o valor lá. Então, é isso daí que eu quero. Não fiz nada, eu vou pegar e não vou passar nenhum valor aqui, ó. Aí agora, qual que vai ser a nossa saída? Se eu não passei nenhum valor, qual que é o valor padrão que ele assumiu? 0. Beleza? Aí eu passei 14. Qual que foi o valor padrão que ele assumiu? Ele chamou esse cara, atribuiu, beleza, esse cara aqui vai ter 14 também. Só que como é estático, esse cara daqui vai ter que valor? 14, então vai ficar 0, 14, 14, olha lá.
0, 14, 14. E se eu, por acaso, fizesse uma brincadeira aqui? Eu criei os dois, vou criar aqui os dois, né? Vou criar os dois aqui na frente, ó. E eu mandasse imprimir dessa mesma forma, né? Agora temos aqui as impressões, né? Eu tenho 3 impressões. Tá com estático aqui, ó. Ele é estático, ou seja, o valor pertence à classe e não ao objeto. Então, está pertencente à classe. Quando eu faço isso daqui, o valor é qual? É 0, porque ele chamou o nosso construtor lá que passa 0. Então, ele chama esse cara aqui, atribui 0 para o nosso valor. E aí, quando eu chamo esse cara daqui, ele vai chamar o segundo construtor. Vai passar 14 e vai passar 14 para o valor. Logo, o valor agora é 14. Quando eu imprimir o número 1, ele vai imprimir 0 ou vai imprimir 14? Ó. E ó, ele vai imprimir 14 para tudo, porque foi o último que foi escrito, né? E aí ficou 14, 14 e 14. Eles compartilham. Se eu fizer mais um monte de objetos, eles sempre vão compartilhar o mesmo valor. E eu posso, por exemplo, criar esses objetos e ainda vir aqui e falar assim, por exemplo, número, eu vou pegar o número 1 e eu vou falar aqui ponto valor, porque eu não estou colocando ele privado, então eu posso acessar diretamente o atributo, é igual a 26. Então, 26. O que vai acontecer? Nesse momento, o valor aqui vai ser 26. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir 26, 26 e 26. E olha lá. 26, 26 e 26. Tá aí a nossa brincadeira do estático, que é muito interessante, que a gente passa para a classe tirando do objeto, né? Diferente se eu pegar e arrancar esse cara daqui, uma palavrinha muda muita coisa na programação, isso aqui continua funcional, isso daqui na hora que eu executar, olha lá, a gente tem aí um probleminha, ó, né? A gente tem a expectativa de um valor e ele não recebe esse valor. E aí a gente tem aqui que corrigir algumas coisas. Então é legal que a gente começa a manipular os nossos programas e a gente vê que se eu coloco estático, funciona de uma forma, se eu tiro estático, funciona de outra. Então, essa palavra estática, ela sempre aparece lá para a gente quando a gente vai fazer um método principal, que é necessário para a gente fazer a execução, mas fica aquela dúvida, por que é estático, né? E o que faz um estático? E quando a gente olha uma documentação, né, por exemplo, lá na nossa biblioteca Math, né? Olha lá, a biblioteca Math tem uma porcariada cheia de estática, 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 estática. Que tanta porcaria de estático é essa, meu Deus do céu? Por que tem estático aqui? Porque o que acontece? Eu posso acessar ela direto sem precisar instanciar um objeto, porque pertence à classe, não pertence ao objeto. Aí você fala assim, será que eu consigo fazer isso? Acessar direto sem criar um objeto? Não sei, né? Vamos tentar, vamos ver o que acontece aqui, né? Será que eu conseguiria fazer isso? Então vamos pensar aqui. Eu vou sumir com tudo isso daqui, né? Vamos sumir com isso daqui. Vou apagar aqui algumas linhas, vou deixar só uma aqui para a gente imprimir. Eu quero imprimir alguma coisa, eu quero imprimir um valor, eu quero saber como que eu posso imprimir esse valor. Eu poderia fazer assim, número, ponto, valor. Eu posso? Será que se eu fizer isso daqui vai funcionar? Olha lá, vamos compilar esse cara. Não vai funcionar. Por quê? Porque aí o que acontece? Essa variável ela não pode ser referenciada, né, fora do contexto. Mas será que se eu pegar esse cara daqui e falar assim, recebe 7, isso aqui funciona, eu vou imprimir esse negócio, sei lá. E ele disse que não pode ser referenciado fora do contexto estático. Eu não posso acessar direto. É. Bem, desculpa, eu achei que estava estático, perdão. Achei que estava estático lá. Deixa eu compilar esse cara. Compilando esse. Beleza, vamos ver o que acontece. Valor padrão, 0. Só para garantir que não é isso daqui, ó, né? Que ele não está chamando isso aqui. Ou ele está chamando, né? Vamos ver se o que é. Vou colocar aqui 3. Um número qualquer aqui. Se eu rodar isso daqui, o que está acontecendo, né?
Compilei, executei, 0. Eu posso acessar o valor direto? Posso. Então, eu posso pegar o valor? Posso. E se eu... Nossa, eu posso pegar o valor? Posso. Ele é estático, né? Eu posso usar o valor direto. E eu posso pegar esse, né, valor aqui, sei lá, int x igual a número ponto valor. Eu posso fazer isso daqui? E eu vou imprimir o x aqui, ó. Compila. Eu posso fazer isso. Eu posso pegar esse cara aqui igual a, sei lá, 19. Posso. E funciona. Então ele faz essa primeira atribuição, ele está valendo 19, esse 19 daqui é atribuído por x. Funciona. É loucura fazer isso? Eu também acho que é, mas a gente está falando de possibilidades e não de ser viável ou não, né? Então é possível. Esse é possível é muito interessante para a gente. Aqui é uma coisa bem legal que a gente pode fazer. O estático nos permite isso daqui. Eu não precisei criar um objeto do tipo número, eu simplesmente acessei o valor direto dele lá e foi. Eu posso ter aqui, por exemplo, se eu não quisesse ter nada nessa classe daqui, sumir com tudo isso aqui. Ele é estático, vale 43. Então é um valor estático 43. Compilei esse cara aqui. Funciona? É uma classe válida? Sim, totalmente válida. Então eu poderia pegar esse cara daqui e fazer simplesmente isso funcionar assim? Poderia, ele iria atribuir o valor 43 e imprimir 43. Eu poderia mandar imprimir direto? Poderia mandar imprimir direto, não tem problema nenhum. E se eu fizesse aqui 72? Mando compilar esse cara daqui e olha lá, eu rodo e aí 72 continua funcionando? Continua funcionando. Funciona muito bem, é uma variável que está dentro de uma outra classe, isso daí é muito legal. Então, essa variável eu posso acessar com o nome da classe, sem a necessidade de criação de um objeto a partir da classe. Então, são detalhes bem legais que a gente começa a entender e a processar, e vai ser interessante algumas leituras de algumas classes utilitárias que a gente vai trabalhar aí no decorrer do nosso curso, e a gente vai ver que tem funcionalidades. Aqui foi literalmente um apanhadão bem geral, né? A gente falou sobre algumas possibilidades. Tem algumas outras coisas que a gente poderia estar conversando agora que eu acho que são bem úteis e interessantes, né? Vamos criar aqui uma outra classe para a gente poder trabalhar rapidinho, né? Vamos colocar aqui uma classe funcionário. Vamos colocar aqui uma classe funcionário. Funcionário. Então, vamos criar uma classe funcionário. Essa classe funcionário, ela vai ter algumas características e a gente vai trabalhar em cima dessas características de um funcionário. Então, vamos ver aí as características que um funcionário tem, né? Então, vamos brincar com um pouco de orientação a objeto. Então, o que a gente tem aqui? Posso colocar aqui, ó, funcionário, então eu tenho aqui um construtor, vou fazer o nosso construtor. Esse construtor que a gente tem, ele é chamado de construtor padrão. Então, é public, o nome da classe, abre e fecha parênteses, e depois abre e fecha chaves, não tem conteúdo nenhum. Esse cara daqui, ele é o nosso construtor padrão. E é interessante esse construtor padrão. Isso aqui é muito interessante. Porque ele não precisa, se a gente for deixar dessa forma, sem ter nada, a gente não precisa escrever e vai funcionar. Então, por exemplo, vamos criar uma classe a partir disso aqui. Vamos fazer isso aqui, vai ser a nossa revisão de objetos, né? A gente vai criar objetos a partir disso daqui. Então, vou criar aqui um objeto. Então, vamos fazer uma nova classe, revisão 05. Então, vamos colocar no local correto. Tá lá. Beleza. E olha só que interessante agora. A gente tem lá a nossa brincadeira. Eu vou fazer aqui, ó, funcionário, que é o nome da nossa classe, F de funcionário, igual a new funcionário. Abre e fecha parênteses. Eu só quero ver se funciona.
Então, esse cara daqui eu criei, está em branco, já é funcional, então compilei, compilado com sucesso, perfeito. Se eu for lá no meu código e tentar rodar isso daqui, compilei, perfeito, funciona. Pô, legal, então quer dizer que essa estrutura básica funciona? Funciona. E funciona mais ainda se eu tirar isso daqui. Tirei. Não tem mais o método construtor. Compilei. Ele compilou, funciona, é uma classe válida total. Só que, o que acontece agora que eu não tenho esse método construtor lá na minha classe? Dá problema? Então, vamos compilar para descobrir, né? Compilei. Ué, funcionou? Funciona. Sabe por que funciona? Porque é mais uma das funcionalidades do Java. O Java, na hora que ele compila, ele verifica se a classe não tem construtor. Se ele não tem construtor, ele vem aqui por debaixo dos panos, sem você ver, ele vem assim, ó, vou fazer aqui, ó, para você, ó, vou deixar esse cara aqui, mano, beleza? Tô salvando tua vida aí, você já vai ter um construtor. Chique, vazio, padrãozão. Tem nada, mas é um construtor padrão válido. E aí ele faz isso aqui por debaixo dos panos para você. Não aparece no teu código, mas na hora que você gera lá o seu ponto .class, na hora que você compila o seu ponto .java gerando o ponto .class, ele faz isso daí. E no teu ponto .class tem esse cara daqui. E aí quando você chama na execução dele, fazendo a instanciação, chamando o construtor, roda perfeito. Quando eu preciso fazer a implementação de algo diferente do default, ou seja, diferente desse padrão daqui, sem nenhum parâmetro de entrada, de que eu passe nada na construção, e sem nenhuma modificação, se eu tiver qualquer coisa diferente disso, eu tenho necessidade de declarar o meu método construtor. E tem mais uma coisa importante, olha só. Eu vou fazer aqui um construtor, né? Então, fiz esse construtor daqui, eu vou colocar aqui que a gente precisa ter um nome. String nome. Então, preciso ter um nome. E esse cara não vai ser mais vazio, ele vai receber aqui uma string nome, e a gente vai passar aqui, ó, this.nome recebe nome. Não estou fazendo nenhuma validação por enquanto, simplesmente para poder funcionar. Vou compilar esse cara daqui, compilei. E esse cara aqui, continua compilando? É uma boa pergunta, né? Parou de compilar, cara, nossa. E ele vai falar lá, olha lá, vamos ver aqui a mensagem de erro, ó a mensagem de erro aqui, ó. Ele está falando ali, ó, na linha 10, que é aquela linha que está selecionada em amarelo, ele fala assim, ó, erro. O construtor de funcionário, na classe funcionário, não pode aplicar aquele tipo dali, ele está vazio, ele precisaria ter um tipo. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A partir do momento que eu coloco um construtor, mesmo que eu queira ter o construtor padrão, eu necessariamente preciso escrever ele, senão ele não vai funcionar. Então, se eu quisesse ter um construtor padrão, aquele defaultzão vazio, né? Eu teria que ter feito isso daqui, ó. Teria que ter ele aqui, ó, vazio, né? E aqui também. Mesmo que ficasse vazio, eu precisaria escrever esse cara. Dessa forma, assim. Feito isso daqui, construtor sem nada, fui lá, criei o meu objeto, se eu compilar, agora ele funciona. Por que que acontece isso? O Java nos ajuda, mas também ele não nos carrega. Então, ele faz algumas coisas para facilitar a vida, mas também não facilita tanto assim, né? Então, ele faz o construtor padrão quando não tem nenhum construtor. Notou? Quando não tem nenhum construtor, ele faz o construtor padrão para a gente. Quando eu tenho um construtor, ele entende que você quer esse construtor e ele ignora o padrão. Ele não coloca o construtor padrão para você. Então isso é importante porque ele imagina que você não quer um construtor vazio desse, sem nada, sem atribuição, sem coisa alguma. Então é bem interessante que aí, a partir desse momento, isso daqui se torna funcional se eu colocar aquele código vazio lá. Colocando o código vazio se torna funcional. Ou se não, se eu quiser criar um outro funcionário, né? Então, por exemplo, agora fazer um funcionário FG de Geraldo, só em homenagem ao Geraldinho, ó. Geraldinho. Ó, os dois funcionam. Perfeito.
Porque eu tenho essas duas possibilidades. Isso daí é muito importante, muito interessante para a gente. Então, os construtores fazem diferença para a gente. Então, se a gente não declara nenhum construtor, ele assume um construtor padrão, que ele tem esse formato daqui. Então, esse formato daqui é o formato de um construtor padrão. Public, o nome da classe, abre e fecha parênteses sem nada, abre e fecha chave. Acabou. Nosso construtor padrão é feito. A partir do momento que eu coloco um construtor, ele deixa de colocar o padrão para a gente, e aí a gente teria a necessidade e a obrigatoriedade de colocar isso daí para funcionar. Faz parte dessa brincadeira aí a gente trabalhar em cima dessa ideia. É bem legal essas possibilidades dele ajudar, mas também você tem que ficar atento com algumas pequenas possibilidades de erro aí que a gente pode ter, que é o caso aqui, se eu quisesse ter esse construtor padrão para depois inserir o nome do funcionário, né? Eu construo o funcionário, mas não dou o nome, depois eu vou inserir o nome manualmente. Poderia fazer dessa forma daí, então eu preciso necessariamente ter isso aqui funcionando, ter aquele construtor declarado. Isso aqui é legal. A gente tem também algumas possibilidades interessantes de proteção dos nossos dados, que é o encapsulamento, né? Vamos brincar um pouco de encapsulamento, né? Eu ainda vou continuar criando algumas outras classes para a gente trabalhar com encapsulamento, né? Vamos fazer aqui uma outra classe só para nos auxiliar, por exemplo, classe flor. Então, a gente tem uma classe flor. Então, vamos colocar lá, flor. Então, aqui a gente tem uma classe flor, e a nossa classe flor, ela vai ter uma propriedade, né, um atributo, que vai designar o nome da flor, né? Então, aqui, nós temos aqui um string, nome. Perfeito. Eu não vou colocar construtor por enquanto, então aqui vai ficar vazio, e a gente tem aqui nome. Então, essa daqui é a nossa classe flor. E a gente vai fazer agora um teste de encapsulamento. Isso aqui funcionou. Vou fazer lá a revisão 06 encapsulamento. Vamos lá. Salva. Revisão 06. Encapsulamento. Encapsulamento. Escrevi certo, talvez. Vamos continuar. Aí vamos ver agora o que acontece. Vamos testar esse negócio aqui de encapsulamento, né? Então vamos brincar um pouco. Eu tenho aqui a minha classe, bonitinha, tá lá. E aí eu vou criar um objeto a partir dessa flor. Então, flor com F minúsculo, igual a new flor. Tá aí, criei o meu objeto flor. E eu quero falar agora que a minha flor.nome é igual a rosa. Criei. Beleza. Eu posso ir lá e imprimir isso aqui. System.out.print println, eu vou mandar imprimir aqui, ó, flor.nome. E ele tem que imprimir rosa para a gente, né? Então, esse é o objetivo aqui da nossa brincadeira. Ele vai ter que imprimir rosa. Legal, imprimiu rosa. Vamos imaginar agora que você está fazendo as suas regras de negócio, você está montando lá e você fala assim, olha, a flor, ela tem obrigatoriedade de ter um nome válido e tem que ser diferente de vazio, ele não pode ficar com algo sem nome, precisa ter um nome. Então, é obrigatório eu colocar um nome para uma flor. Regra de negócio. E olha só, se eu coloquei uma regra de negócio, presta atenção no que eu posso fazer aqui, ó. Coloquei nada, compilei, e ele imprimiu nada, vazio. E aí? Como que eu posso implementar regras de negócio, né? As regras de negócio são implementadas a partir do momento que eu preciso fazer restrições. Aonde eu tenho uma restrição, uma limitação de alguma coisa, é uma regra de negócio que está entrando. Logo, eu preciso fechar o acesso, né? Eu preciso restringir o acesso à minha variável. A minha variável aqui, string, ela aceita qualquer valor string. Se eu quiser restringir esse cara, então eu tenho que colocar aqui private. Esse cara agora, ele está privado. Privado, ele é acessado, né? É a visibilidade que nos permite acessar o atributo, a variável ou o método somente dentro da própria classe. Compilei esse cara daqui,
E olha só que legal, na hora que eu for tentar compilar esse cara daqui, ele vai pegar e vai dar uma mensagenzinha de erro aqui, ó. Nome has private access in Flor. O nome tem acesso privado em Flor. Eu não consigo mexer porque ele tem acesso privado. Pô, já que eu tirei o acesso, como que eu vou fazer? Eu vou criar então um método para fazer a entrada do valor. E aí é onde eu ponho a minha regra de negócio. É onde a gente vai criar o nosso encapsulamento, o nosso set, e o nosso get serve justamente para eu dar acesso, né? O get vai dar o acesso para eu pegar o valor, retornar o valor, e o set vai servir para que eu coloque valores dentro do meu atributo. E aí, como é um método, eu posso fazer validações. Então, a gente vai fazer uma validação agora. Olha lá que legal. Então, vou fazer uma validação por via de regra. Então, para colocar valor set, para pegar o valor get. Então, vou fazer agora para colocar o valor. Então, vamos fazer um método, ele tem que ser acessível. Então, eu vou colocar ele público, que é a maior visibilidade que a gente tem. Para colocar valor, eu não preciso testar nada por enquanto. Eu vou colocar um void aqui. E agora eu vou tentar restringir isso aqui. Então, set nome, e aí eu vou passar aqui alguma coisa, né? Então, eu quero que esse cara tenha um valor que eu passe nesses parênteses aqui, uma variável, para eu poder utilizar. Já que ela é string, eu vou querer passar string também. Então, string, eu vou chamar de nome para ficar igual. E aí eu posso fazer alguns testes, né? Eu posso, por exemplo, fazer um teste aqui, ó. If esse nome daqui que eu estou utilizando, nome, ponto, e eu tenho várias formas de testar. Eu não posso testar com igual, igual. Lembre-se, ó, objetos, quando a gente compara com igual, igual, ele está comparando referência, o hashcode dele, né? Então ele verifica se, se os hashcodes são iguais. Nesse caso daqui, para eu fazer comparação, eu tenho que utilizar o equals. Eu posso testar se o nome.equals abre e fecha parênteses, mas eu também tenho um outro método dentro da string chamado isEmpty. Eu posso verificar se está vazio, né? Então eu posso testar aqui, ó, isEmpty. Eu verifico se está vazio. Se estiver vazio, eu quero fazer alguma coisa? Não. Se estiver vazio, eu não quero fazer nada. Mas se não estiver vazio, eu vou fazer o quê? Se não estiver vazio, eu vou fazer com que o atributo, então this, que faz referência à classe, ponto, o seu atributo nome, recebe esse parâmetrozinho que a gente passou aqui no formato de string, chamado nome também. Então a gente tem essa referência, consigo fazer a atribuição. Perfeito, muito legal, olha só. Compilou, esse cara funcionou. Se eu for agora aqui, vou compilar, ó, continua dando erro. Por quê? Porque eu estou tentando acessar direto, não posso, eu tenho que pegar e fazer uma chamada do método set. Então, não é ponto nome, é set nome. E esse cara é um método, então ele não recebe um igual. Ele vai ter que ser passado, né, dentro dos parênteses dele. Eu vou colocar aqui, ó, vazio. E aí, ó, compilei. Ele já testou aqui, mas ainda está com erro. Estou tentando pegar aqui e eu estou com acesso restrito. Não posso pegar. Logo, eu vou ter que fazer uma pequena modificação também. Eu vou criar aqui um método get, que vai resgatar o valor. Então, public, ele vai resgatar um valor string get nome. E aí a gente tem um get nome aqui para a gente trabalhar. E esse get nome, ele faz o quê? Ele vai pegar aqui e vai retornar o nome. Perfeito. Compilei esse cara, está atualizado, bonitinho. Agora, compilando esse cara daqui, está funcionando? Não, porque esse cara aqui tem que mudar. Não é mais o atributo, é o método get nome. É um método, abre e fecha parênteses. Compilei, executei. Pô, perfeito, ele me trouxe null. E o null é muito interessante, porque como que é null? O que é o null? O null é quando eu não atribuo nada, quando eu não tenho valor. Se eu não tenho nada, se eu não tenho valor, quer dizer que a gente tem um pequeno problema. E aí entra a viabilidade do método construtor, né? O método construtor, ele serve para dar um valor padrão inicial, né? Então eu posso criar aqui um construtor. Devo, na verdade, né, para facilitar isso aqui, flor. E aí aqui eu tenho um construtorzinho padrão. E esse cara vai receber aqui, ó, this.nome igual a violeta. Tá lá. Recebi uma flor, violeta. É o nome padrão. Toda flor que eu crio é uma violeta.
E aí, se eu fizer alguma modificação, vai ter que sair a modificação aqui. Se eu fizer um set lá e eu vou conseguir modificar, sai. Se não, ele vai imprimir violeta. E aí a gente vai conseguir ver que tem alguma coisa que aconteceu aqui. Não estou dando mensagem, não estou fazendo um tratamento para fazer uma referência, mas olha só que legal, executando esse cara, ele ainda vai continuar com violeta. Mas, olha só, se eu pegar agora e fizer novamente, só que agora eu vou passar aqui rosa, e ele vai imprimir. E aí, compilei, olha lá, ele modifica. Então quer dizer que eu estou conseguindo fazer as validações, eu estou conseguindo restringir o acesso à minha variável. Encapsulamento é essa ideia, a proteção que a gente tem dos nossos atributos para que eles não recebam valores inesperados. Essa é a ideia do tal do encapsulamento. A gente tira a visibilidade do nosso atributo, faz com que a gente tenha que criar um método para entrar com um dado, outro para pegar o dado que está lá dentro, mas a gente protege. E aí a gente implementa nossas regras de negócio. Essa é a grande sacada de implementação de regras de negócio, utilizando aí a técnica do encapsulamento. Bem, é isso daí. Eu espero que é uma revisão rápida, né? Não é nada profunda, é simplesmente uma explanação geralzona, mas eu espero que tenha ativado alguns neurônios e lembrado das coisas que a gente já viu em POO e também em LP, né? Então fica aí a dica para dar uma olhada, dar uma revisada. Se você não está com as coisas preparadas aí para o teu Java funcionar, dá uma olhada, dá uma testada, verifica, bota essas coisas para funcionar, prepara suas ideias, e aí semana que vem a gente dá continuidade e a gente vai falar um pouquinho mais. Aí semana que vem a gente fala de herança e polimorfismo, e aí no máximo na outra semana a gente já está começando a nossa brincadeira em estrutura de dados. Isso aqui é realmente bem rápido, bem superficial, só para dar uma ativada para você lembrar que acontece aquilo dali, entendeu? Para você não ficar viajando na maionese aqui para quando a gente for falar das nossas estruturas. É isso daí, pessoal. Até a próxima.